18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que acompanha a programação da 100,7. Exatamente, estamos juntos a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Boa noite, Cid Soares. Repita a data, 13 de julho. Dia do Rock. Olha, Dia Mundial do Rock, bacana, verdade. Né? E sabe por que disso? Por quê? No dia 13 de julho de 1985 teve um grande evento chamado Live Aid, né? Um show simultâneo em Londres, Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, quase que não sai dos Estados Unidos. Aquele show que foi retratado no filme The Queen, lembra disso? Sim, emblemático, né, esse show. Exato. Pois é, Cid, durante esse evento feito para conscientizar a população mundial sobre a drástica pobreza e a fome lá na Etiópia, o cantor Phil Collins, que participava aí do evento também, ele que propôs que o dia 13 de julho fosse lembrado como o Dia Mundial do Rock. Que, aliás, ele é um gênio, né? Não, é maravilhoso, né? E olha, mesmo sendo conhecido por Dia Mundial do Rock, essa data é comemorada especialmente aqui no Brasil, graças a uma campanha promovida por duas rádios paulistas em 1950, ou melhor, 90, que é isso, que 50? 1990, que consagraram o dia 13 de julho aí como Dia do Rock. É isso aí, ótimo dia do rock pra você. Como é que você vai comemorar? Tirando as mucuras do ouvido, como diz. Ouvindo um bom e velho rock and roll. Tá certo, então, 6 horas e 2 minutos. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Crise na segurança do Estado. O secretário Luzimar Bonates confirma sucateamento na segurança pública do Amazonas. Segundo ele, não tem munição, nem viatura, nem mesmo policiais suficientes. Meu Deus do céu, e é a crise que segue, né? Bom, o Sindicato dos Peritos do Estado confirma abandono e afirma que o Amazonas tem uma das melhores equipes de peritos e a pior estrutura de polícia técnico-científica do país. Triste estatística, o número de mortos por Covid-19 em Manaus é mais que o dobro do interior. A cada 10 mortes no estado, 7 são em Manaus. É nosso destaque também o alerta de pesquisadores que apontam que o desmatamento na Amazônia favorece o aumento de doenças como a malária e Covid-19. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Há exatamente 2 dias, a vacinação para a primeira dose da vacina contra a Covid está suspensa aqui na nossa cidade. A prefeitura alega que o estoque atual é suficiente apenas para garantir a segunda dose e que aguarda novas remessas do Ministério da Saúde para voltar a vacinação para quem ainda não recebeu nem a primeira dose. Pois é, Cid, calculando assim, a gente pode perceber que desde sábado não há vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. No sábado teve o dia D contra influenza e daí foi suspensa a vacinação contra a Covid-19, então desde sábado, né? Segundo a prefeitura, o estoque para garantir a primeira dose está esgotado. E como você falou, a vacinação continua apenas para quem vai receber a segunda dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Ainda não há previsão da chegada de novas remessas de vacinas. Enquanto isso, a vacinação da primeira dose continua suspensa. Pois é, e vale destacar que mesmo com o avanço da vacinação nas últimas semanas, Manaus tem apenas 15,33% de sua população totalmente imunizada contra a Covid-19. Ou seja, pessoas que já tomaram as 2 doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, ou que tomaram a dose única da Janssen. Os dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que aqui em Manaus 315.975 pessoas haviam tomado a segunda dose da vacina, enquanto 24.312 pessoas receberam a dose única da Janssen. Com isso, o total de pessoas que completaram o esquema vacinal é de 340.287 pessoas, ou seja, 15,33% da população estimada em Manaus, segundo o último levantamento do IBGE. A situação no estado, como um todo, não é diferente, não. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, apenas 14% da população no Amazonas está totalmente imunizada com as 2 doses ou com a vacina de dose única, que é a da Janssen.
Já o percentual da população do estado que recebeu a primeira dose da vacina chega a 40%. E só que em Manaus, a Secretaria estima que 75% da população maior de 18 anos já recebeu a primeira dose, que 24% desse mesmo grupo já receberam as 2 doses ou pelo menos a dose única, né? Vale ressaltar que os números da população estimada da Prefeitura são menores do que os números apontados pelo IBGE. Enquanto o IBGE diz que Manaus tem 1,5 milhão de habitantes com mais de 18 anos, a Prefeitura sustenta que esse número de 1.300.000. Por isso, essa diferença aí do percentual. Pois é, vamos aqui bater na tecla da importância de se concluir o esquema vacinal com as 2 doses da vacina para quem já tomou a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca. Quem recebeu a Janssen, basta uma dose que está imunizado contra a Covid-19. É importante também que você confira no cartão de vacina para saber quando será a sua segunda dose. Consulte também o site do imuniza.manaus.am.gov.br para confirmar a data em que está agendada a sua segunda dose. O importante é não perder a data. E se perdeu, procure imediatamente um posto de saúde para garantir a imunização. Mas não demora muito não, tá? Para não comprometer a eficácia da vacina. Afinal, com apenas 14% da população totalmente imunizada, isso não é garantia de que não teremos mais problemas por causa da Covid. Temos aí novas variantes que estão se espalhando rapidamente e colocando em alerta vários países da Europa e Ásia e até países que têm alto índice de vacinação. Olha, mais um lembrete aí. Quem ainda não se vacinou contra H1N1, a hora é essa. É só você procurar as unidades básicas de saúde e receber a vacina contra a gripe. Essa vacina está liberada para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade. Bom, e como são 2 campanhas, acontecendo ao mesmo tempo, a orientação é priorizar, claro, a vacina da Covid-19. Daí você espera 14 dias para então receber a outra vacina da influenza. Você está ouvindo 18 horas. E o secretário de Segurança do Amazonas, Louzimar Bonates, convocado por deputados de oposição, compareceu hoje na Assembleia Legislativa do Estado, mas se reuniu a portas fechadas com os deputados da Comissão de Segurança. Fora dos holofotes da imprensa, o secretário de Segurança do Amazonas confirma sucateamento da pasta, onde, segundo ele, não tem munição, nem viatura, nem mesmo policiais o suficiente. Pois é, Louzimar Bonates também confirmou que nunca foi feito auditoria no projeto Guardião. Enquanto isso, deputados governistas se calaram sobre a corrupção na alta cúpula da segurança do Amazonas. Na sessão de hoje da Assembleia, vamos agora aos detalhes de tudo isso com Odneia Araújo. A ida do secretário de Segurança Pública do Amazonas à Assembleia Legislativa do Estado para dar resposta sobre a crise enfrentada pelo setor atendeu a um requerimento do deputado Dermilson Chagas, sem partido, feito no dia 8 do mês passado. O secretário já havia sido chamado outras 2 vezes, mas não compareceu. O novo requerimento foi antes do mais novo escândalo envolvendo a alta cúpula da segurança do Estado, que foi a prisão do secretário executivo de inteligência do governo, Samir Freire, e investigadores da Polícia Civil na sexta-feira passada na Operação Garimpo Urbano. Comandada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, com apoio operacional da Polícia Federal, a operação foi contra o esquema criado pelo delegado que usava a estrutura da Secretaria de Segurança para roubar carga de ouro. Mas apesar da expectativa, a ida do secretário Louzimar Bonates à Alean não foi tão esclarecedora. Ele se reuniu apenas com os deputados da Comissão de Segurança da Casa, na sala da presidência, longe do plenário. Estiveram presentes os deputados Dermilson Chagas, Ângelos Figueira, Fausto Júnior, Cabo Maciel, Joana Dark, Dr. Gomes, Saulo Viana e Wilker Barreto, que está em São Paulo e por isso participou de forma remota. O secretário foi convocado para responder questionamentos sobre a grave crise na segurança pública envolvendo rebeliões em presídios, pirataria nos rios do estado, chacinas
chacina em Tabatinga, ações de vandalismo de facções criminosas na capital e em cidades da região metropolitana de Manaus e a prisão de servidores ligados à Secretaria Executiva Adjunta da Inteligência. Mas, segundo o deputado Dermilson Chagas, Luiz Marbonates não apresentou números oficiais ou dados específicos e informações importantes não foram esclarecidas. O secretário, porém, segundo o deputado de oposição, confirmou o sucateamento da Secretaria de Segurança do Amazonas. Olha, havendo um secretário aqui, trouxe algumas informações, não foi esclarecimentos. Sem dados estatísticos, sem informações de assalto, sem informações do quantitativo, saber qual a estratégia, qual o planejamento, qual o programa que tem de segurança pública. O secretário simplesmente só replicou aquilo que ele veio dando em entrevista. Mas o que ele diz? Que não tem munição, que não tem viatura, que não tem quantitativo, que não tem munição. Vamos oferecer uma segurança pública contenta para o povo do nosso estado. É lamentável, sabe? O projeto que se tem é uma determinação do Ministério Público para fazer concurso e não do governo do estado. Já no plenário, os deputados governistas mais uma vez se calaram diante do mais novo escândalo envolvendo o governo do Amazonas, a corrupção na alta cúpula da segurança do estado, com a prisão do secretário de inteligência e de investigadores da Polícia Civil. O assunto sequer foi mencionado na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Odineia Araújo para o 18 horas. Mas é impressionante, né? Esse desmonte da segurança pública nesse governo Wilson Lima é algo assustador. Ele assumiu o mandato, todo mundo lembra, né? Dizendo que bandido não teria vida fácil no governo dele e tal. Mas, na realidade, nunca as facções, a bandidagem, teve tanta liberdade para agir, traficar, executar seus adversários, dominar territórios e intimidar as autoridades e a população como agora. Como vimos em maio, quando os prédios públicos, ônibus e bancos foram incendiados, sob os olhares assustados da cúpula da segurança pública. Meu irmão, a bronca foi para a população mesmo. E agora tudo ficou mais claro, né, com a prisão do secretário de inteligência Samir Freire, envolvido em roubo de ouro, utilizando-se do aparato da secretaria, um integrante da cúpula da segurança pública do estado cometendo crimes. É a decadência total do nosso sistema de segurança. O próprio Ministério Público denuncia que existe uma milícia agindo dentro da cúpula da segurança. Isso é algo escandaloso, né? E, aliás, reverberou para todo o Brasil. É muito grave e deveria ter consequência mais séria, mas como a gente sabe como funciona a coisa por aqui, né? Nada acontece, fica tudo do mesmo jeito. Toda a cúpula da segurança deveria ter sido exonerada. E não apenas o secretário de inteligência. Essa é a degradação total quando a população não sabe mais quem é polícia nem quem é bandido. Pois é, Cid, os deputados que fazem oposição ao governo Wilson Lima querem saber se a Secretaria de Inteligência monitorou os telefones deles. Apesar de terem pedido, né, investigação aí do Ministério Público sobre isso, o secretário de Segurança confirma que o Ministério Público nunca fez nenhuma auditoria nesse sentido no governo Wilson Lima. Odineia Araújo volta com mais detalhes pra gente. Os deputados de oposição ao governo Wilker Barreto e Dermilson Chagas denunciaram há alguns meses ao Ministério Público a suspeita de estarem sendo monitorados pelo setor de inteligência do governo Wilson Lima. Com a prisão do secretário de inteligência do estado, Samir Freire, que segundo a Operação Garimpo Urbano estava usando o aparato de segurança do estado para o crime, o deputado Wilker Barreto diz que a suspeita de que deputados de oposição estavam sendo monitorados só aumenta. O deputado pediu ao presidente da casa, Roberto Cidade, apoio para cobrar providências urgentes na inspeção do Guardião, que é o supercomputador da Secretaria de Segurança, responsável por interceptações autorizadas pela Justiça e que hoje está sob o poder da Secretaria de Inteligência. Ora, a inteligência, o aparato de inteligência pública do Estado estava sendo usado para o crime, ou seja, pudor zero. Então, as denúncias que nos chegaram à época materializam-se agora com a forma como foi agora a operação do GAEP e Polícia Federal. Então, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que possamos, em caráter de urgência, visitar ou convidar o Procurador-Geral de Justiça
para que possamos ter informações céleres, porque eu não tenho dúvida, senhor presidente, que este governo de organização criminosa tem coragem de investigar deputado sem autorização judicial. Na reunião de hoje, na sala da presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, o secretário de Segurança Pública do Estado, Loismar Bonatti, informou que o Ministério Público do Amazonas nunca fez auditoria no Guardião na gestão de Wilson Lima. O deputado Dermilson Chagas, autor do requerimento para ouvir o secretário de Segurança, disse que ficou surpreso com a informação, até porque ele e o deputado Wilker Barreto fizeram denúncia ao Ministério Público de que havia a possibilidade de grampo nos telefones deles. O secretário, de forma contundente, perguntei 3 vezes dele, ele disse que o Ministério Público do Estado nunca fez uma auditoria nessa gestão do governo Wilson. Então precisamos esclarecer isso. Do Guardião. O deputado Pérez vai fazer um requerimento com o número de telefone de todos os deputados para pedir informação se houve, quando aconteceu e por que aconteceu, sobre o monitoramento do telefone de deputados. Após a prisão do secretário de Inteligência sexta-feira, o Ministério Público do Amazonas disse que tem recomendado ao governo que o Guardião fique sob a responsabilidade da Polícia Civil, que é o órgão que tem prerrogativa legal para fazer investigação. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e nesse desmonte aí da segurança pública, a precariedade também está na Polícia Técnica do Amazonas. Foi o que constatou o Ministério Público do Estado, que encontrou inadequações para o funcionamento do IML e do Instituto de Criminalística do Estado do Amazonas. Bom, e sem polícia técnica, não se consegue uma digital sequer no local do crime. Imagina, se não tem polícia técnica, como é que você vai prender, solucionar crimes e prender os criminosos? Daí os criminosos ficam o quê? Impunes. Não há como provar nada contra eles. O Sindicato dos Peritos aqui do Estado confirma abandono e afirma que o Amazonas tem uma das melhores equipes de peritos. E, claro, a pior estrutura de polícia técnico-científica do país. Vamos novamente saber mais informações com a Odinei, que ela volta agora com outras informações a respeito desse assunto. Abandono por toda parte no Departamento de Polícia Técnico-Científica, na Cidade Nova, onde funcionam o Instituto de Identificação, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística. As instalações físicas do prédio não têm espaço sequer para os trabalhadores e nem mesmo para a realização das perícias ou para o armazenamento de amostras. Além disso, as instalações elétricas, muito antigas e sem nenhuma revisão, colocam em risco a vida dos colaboradores e do público externo. No IML, as câmaras frias, onde são guardados os corpos, têm mais de 20 anos e já estão com o tempo de serviço comprometido. Essas foram algumas das irregularidades verificadas pelo Ministério Público do Amazonas, que na sexta-feira passada esteve inspecionando as estruturas dos prédios da Polícia Técnica do Amazonas. Na ocasião, a titular da Promotoria da Atividade Policial, promotora Marcélia Arruda, disse que ficou constatado que a estrutura do prédio não possui as condições exigidas para o funcionamento do IML e do Instituto de Criminalística. O presidente do SIMPOEAM, Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, Hilton Soares, informou que o abandono e precariedade do prédio de Polícia Técnico-Científica do governo vão além dos verificados pelo Ministério Público. Uma denúncia antiga feita pela entidade é com relação ao descarte de esgoto e outra é sobre a ausência de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você tem uma ideia, o Conselho de Farmácia, ele considerou o laboratório de toxicologia um laboratório clandestino, não é nem irregular, clandestino. Então, assim, a situação é muito mais séria do que costuma parecer. Até mesmo o Sereste-AM, Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, um órgão do próprio governo do estado, segundo o sindicato, condenou os prédios após vistoria há quase 8 anos. A única coisa feita após isso foi uma pintura, de acordo com o sindicato. Ainda conforme Hilton Soares, o abandono é tão grande que o laboratório de toxicologia do governo do Amazonas foi considerado clandestino pelo Conselho Regional de Farmácia. Nós temos hoje uma das piores estruturas do Brasil, só para você ter uma ideia. O prédio ele é
tem décadas, ele não tem estrutura nenhuma, segurança nenhuma, qualquer pessoa consegue adentrar esses institutos. Não adianta você ter os profissionais mais gabaritados do Estado, haja vista que a maioria dos peritos são mestres, doutores. Eu acho que a gente só se equipara aos profissionais da UEA em termos de capacitação, mas não tem a estrutura mínima para que esses profissionais possam trabalhar. Segundo Hilton Soares, também os únicos equipamentos caros que o setor tem hoje foram doados pelo governo federal. E a falta de investimento na polícia técnica reflete na investigação criminal. Sem polícia técnica, os crimes ficam sem solução por falta de provas técnicas. Até as viaturas, as pajeiros que as pessoas veem, elas vieram do governo federal, já não tem mais condição de uso porque não tem reposição, etc. E a consequência simples é que isso reflete na justiça, né? A gente não consegue com isso solucionar os crimes como deveria, a gente não consegue produzir a prova como deveria, e aí quando as pessoas perguntam, mas por que o fulano foi preso e já soltaram? Porque a gente prende muito, mas prende mal. A polícia não é só a pessoa que está efetuando a prisão. Se eu não tenho a prova, se eu não tenho a polícia técnico-científica, que é a perícia, produzindo a prova, a gente não consegue fazer justiça. Então as consequências são desastrosas para a sociedade. O Ministério Público já ingressou com ações civis públicas para que o governo adote medidas corretivas urgentes. Os processos aguardam decisão judicial. Entramos em contato com o governo do estado para saber sobre as irregularidades verificadas pelo Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, triste estatística. O número de mortos por Covid em Manaus é mais que o dobro do interior. A cada 10 mortes no estado, 7 são de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, logo após a playlist. E agora, é claro, né? Vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 93%. Mix. Pois é, olha, o Rio Negro baixou mais 2 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota aqui no Porto de Manaus é de 29 metros e 67 centímetros. 35 centímetros a menos que o recorde do dia de 30 metros e 2 centímetros que foi registrado no dia 16 de junho deste ano. 18 horas. E o número de mortos por Covid em Manaus é mais que o dobro do que no interior do estado. A cada 10 mortes em todo o estado do Amazonas, 7 são em Manaus. Vamos mais detalhes sobre essa estatística triste agora na reportagem de Ananda Chama. Dados divulgados no Boletim Diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, apontam que em Manaus concentra 69% das 13.387 mortes por Covid no estado. Até ontem foram registrados 408.037 casos confirmados de Covid no Amazonas. Somente na capital são 9.203 mortos pela doença, mais do que o dobro das mortes registradas nos 61 municípios do interior, que são de 4.184. Conforme a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, só no primeiro semestre desse ano, os cartórios amazonenses registraram 15.364 óbitos. O número é de 128,6% maior que a média histórica de óbitos no estado e 39,4% maior do que no ano passado. De acordo com o portal de transparência do Registro Civil, a diferença entre nascimentos e óbitos é a segunda menor já registrada desde o início da série histórica. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje teve uma operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. O prefeito de Tabatinga, Saul Bemergui, do MDB, foi afastado por 90 dias do cargo
Ele foi um dos alvos da operação que investiga crimes como fraude à licitação, desvio de recursos públicos, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro lá em Tabatinga. No total, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além do cumprimento de 12 medidas cautelares de afastamento de cargos públicos por 90 dias, assim como impedimento de frequentar repartições públicas nas cidades de Tabatinga, Manaus e Benjamin Constant. Segundo as investigações, o prefeito de Tabatinga, secretários e funcionários do alto escalão da prefeitura realizaram licitações fraudulentas com um grupo de empresários locais para a construção de escolas e creches municipais, utilizando recursos federais do Fundeb. Pois é, Karime, olha, há indícios também de que o prefeito de Tabatinga escolhia as empresas vencedoras antes da licitação e, após receber valores do Fundeb, do governo federal, montava o procedimento licitatório para a realização de obras municipais já inauguradas. E, no fim de tudo, ele pagava os empresários envolvidos nas fraudes, que depois se apropriavam dos valores repassados e devolviam, claro, parte do lucro. Pois é, os indiciados podem responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, pertencimento à organização criminosa e lavagem de dinheiro. E se condenados, a pena é de até 44 anos de prisão. Pode ser que por lá isso funcione. Bom, em nota, o prefeito de Tabatinga, Saúl Bemergui, negou as irregularidades, informou que está à disposição dos órgãos para todos os esclarecimentos e que vai se defender das acusações. Bom, e aí fica um recado para todos os agentes públicos, que não se trata a coisa pública com transparência e correção, pode ser criminalmente responsabilizado sim e ser afastado do cargo. Mas essa regra parece que não vale para o governador Wilson Lima, que fez o que fez e continuou no cargo, mesmo sendo alvo de várias operações da Polícia Federal e ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República de ser o chefe da organização criminosa que roubou recursos da saúde pública. 18 horas. Entrevista do dia. E agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos, e o nosso entrevistado de hoje é o reitor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, o professor Silvio Pulga, que foi reeleito para mais um mandato de 4 anos, que começou agora no dia 2 de julho e vai até julho de 2025. Muito boa noite, reitor, tudo bem? Boa noite, Karime Leão, boa noite, Cid Soares, tudo bem? É um prazer estar com vocês na Rádio Mix, no programa 18 horas. Imagina, muito obrigada, seja bem-vindo novamente aqui conversando com a gente no programa. O senhor tomou posse para um novo mandato da semana passada, E agora, qual o maior desafio da UFAM para esses próximos 4 anos? Bom, eu tomei posse com a nova vice-reitora da instituição, a professora Terezinha de Jesus Pinto Frade, e foi comigo eleita para esse próximo quatriênio. Eu estive no primeiro quatriênio com o professor Jacó Moisés Cohen e agora estarei com a professora Terezinha Frade. Bom, lá em Brasília, na posse que foi na presença do senhor ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro, nós reafirmamos o nosso compromisso com o cumprimento de indicadores institucionais que tivemos ao longo desses 4 anos e que pretendemos avançar a partir de agora. Por exemplo, nossa nota na graduação é nota 4, no chamado Índice Geral de Cursos, IGC. A nota máxima é 5. Então, nós vamos trabalhar arduamente com a nossa equipe para buscarmos a nota 5 até 2025. Na educação à distância, onde também temos cursos de graduação que são oferecidos, na avaliação do próprio MEC, a nossa nota é 4. Cuja nota máxima é 5. Então, vamos trabalhar também junto ao nosso Centro de Educação à Distância, o SED, para que a gente possa conseguir essa nota máxima. Além disso, existem outros indicadores que também a universidade é avaliada, que não são somente acadêmicos, e é claro, nossa equipe está motivada, fizemos um seminário de transição com quase 20 dias, onde todos os setores da universidade foram mostrados, avaliados, para a nossa equipe e estamos aptos ao cumprimento dessas metas. Perfeito. E o que o senhor pretende mudar, se existe alguma coisa a mudar, e o que o senhor pretende também impulsionar nesse seu segundo mandato? Sim, nós pretendemos, primeiro, fazer, além disso que eu já coloquei, promover uma maior inclusão digital e social dos nossos alunos. Para tanto, nós estamos com uma comissão que é presidida pela nossa vice-reitora, a doutora Teca Frade,
para a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Hoje, os nossos 20 mil estudantes, eles têm o acompanhamento da vida extra-acadêmica do Departamento de Assuntos Estudantis, que faz um excelente trabalho, que é o DAEST, que foi liderado pela doutora Mônica Barbosa. Agora nós queremos criar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É ela que vai trabalhar com o aluno todo o programa do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então isso vai ser primeiro uma inovação na nossa gestão, ter uma pró-reitoria que vai fazer esse trabalho junto aos alunos dentro do programa PNAES, que vai desde o restaurante universitário, esportes, inclusão digital. Existe um conjunto de requisitos do PNAES. Essa é uma mudança que pretendemos fazer diretamente ligado aos alunos. Isso eu posso dizer que é uma inovação para o segundo mandato. Reitor, numa classificação feita uma classificação internacional de universidades, feita pelo World University Ranking, divulgado em abril desse ano, coloca a UFAM na 55ª colocação no Brasil e a 78ª na América Latina e Caribe. A UFAM está entre as 2.000 melhores universidades do mundo e entre as 19.000 pesquisadas, né? Essa posição é para se comemorar, não é não? Sim, veja bem, em 20 mil universidades no mundo, nós estamos entre as 10% melhores. Então, esse é um dado muito importante para nós. E no Brasil, nós estamos, entre as 50 melhores. Esse também é um dado muito importante. É claro que esses dados, eles são frutos de um esforço coletivo da nossa instituição, do trabalho dos nossos professores, alunos e técnicos, que vão gerar esses números positivos. É claro que nós queremos avançar cada vez mais, ter melhor posicionamento, tanto no ranking nacional quanto no ranking. E esse é um trabalho que ele é efetuado curso a curso, porque esses rankings, eles levam um somatório de outras notas para essa nota máxima, vamos dizer assim, atribuída. Então, esse esforço que nós tivemos ao longo de anos para chegar até aqui, agora nós vamos reforçar para que nós possamos avançar nesses indicadores. Reitor, a gente sempre faz perguntas aqui bem somadas a outras, né? Olha só, essa aqui, por exemplo, a gente queria saber o orçamento da UFAM hoje é de quanto? E é o suficiente para o cumprimento de metas? E o que a instituição conseguiu com emendas parlamentares? Tá, obrigado pela pergunta, muito importante, Cid. Veja, o nosso orçamento é de 150 milhões de reais. Isso incluindo o nosso hospital universitário Getúlio Vargas. Pois bem, esse valor, ele grande parte é para a folha de pessoal e uma parte é para investimento e custeio. Eu vou fazer essa separação para ficar bem simples. Claro. O que é investimento? São os recursos usados para a construção de novos prédios na instituição. Por exemplo, nós vamos nos próximos dias começar a construção do novo prédio da Faculdade de Odontologia da UFAM, que vai ser dentro do campus, a partir do momento que esse prédio for inaugurado. Então, na Odonto vai estar dentro do campus. Então, isso é recurso de investimento. O que é para a manutenção da instituição, por exemplo, pagar a conta de energia elétrica, Então, isso aí é custeio. E também, quando a gente adquire bens e serviços para a instituição, nós utilizamos recursos de custeio também. Então, veja, nós trabalhamos permanentemente junto a emendas parlamentares. Por quê? Porque nós entendemos que os recursos que os parlamentares destinam no Orçamento Geral da União são recursos públicos. Então, é necessário também a busca da universidade por esses recursos públicos. E aqui eu quero fazer um reconhecimento à bancada federal que sempre nos ajudou na busca desses recursos para que a universidade pudesse estar pontuando nesses rankings. E, mais recentemente, eu tenho recebido de parlamentares da bancada federal na universidade que têm nos visitado, têm conhecido os nossos projetos de pesquisa, de extensão e têm se comprometido, e faço esse registro, em novas emendas para a instituição. Reitor, durante a pandemia, a vida de todo mundo mudou, A vida universitária, sem dúvida, também mudou. Qual foi a mudança, a alteração que vai continuar pós-pandemia, na sua análise?
Na verdade, nós falamos que a Universidade Federal do Amazonas ela foi reinventada a partir da pandemia, né? No primeiro momento, nós suspendemos as atividades no dia 13 de março de 2020, né? Esperamos ver as coisas como ia acontecer, até porque tudo era novo para nós, evidentemente, né? Mas depois nós começamos com o ensino remoto emergencial, onde mais de 1.000 professores aderiram, foi no primeiro momento não obrigatório. Para ser mais exato, 1.034 professores aderiram de 1.500, fizemos ensino remoto emergencial ainda ano passado, depois aprovamos no Conselho de Ensino e Pesquisa o ensino, a atividade remota para o ano de 2021 com o calendário para 2020. Nós estamos nesse momento encerrando o semestre 2020/1 e dia 10 de agosto retornamos o semestre 2020/2. É claro que esses semestres estarão sendo parte em modalidade remota, outras em modalidade híbrida, e esse é o nosso aprendizado, o aprendizado institucional nas plataformas digitais, e isso que nós chamamos, e a sociedade chama também de novo normal. Perfeito. E, reitor, a UFAM e o Comitê Paralímpico Brasileiro assinaram um acordo de cooperação técnica para a criação do Centro de Referência. Quando é que esse projeto sai do papel? Bom, essa assinatura, ela foi o primeiro passo para que nós possamos, a partir de agora, buscarmos os recursos para a efetivação desse centro, né? Primeiro nós dissemos institucionalmente que queremos o centro, foi assinado. Agora nós vamos atrás de recursos diretamente no Ministério da Cidadania, que é o ministério que hoje engloba o setor de esportes a nível federal, e vamos buscar esses recursos e também podemos buscar por duas vias. Ou pela via do TED, que é a transferência de execução descentralizada, um mecanismo que é possível, né? Ou através de emenda de bancada. Para tanto, nós temos projetos para essa construção que serão apresentados para a parte técnica do Ministério. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Bom, eu quero agradecer o convite, Karime, Cid, e dizer que a UFAM está à disposição de vocês da Rádio Mix, do programa 18 horas. Muito obrigado. Estamos também sempre aqui à disposição, reitor. Muito obrigado, um ótimo trabalho, sucesso. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, professor Silvio Puga. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, pesquisadores apontam que o desmatamento na Amazônia favorece aumento de doenças como malária e até Covid. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Claro, agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumentos de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 88%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de mais 0,13%, encerrou o dia a R$ 5,18. Já o euro fechou em baixa de menos 0,57%, cotado a R$ 6,10. E o Bitcoin também fechou em baixa com menos 2,19%, cotado a R$ 169.461. Nesta terça-feira, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, avançou 0,45% e encerrou aos 128.169 pontos, com agentes financeiros repercutindo positivamente as mudanças na proposta de reforma do imposto de renda. O volume de serviços prestado no Brasil cresceu 1,2% no mês de maio, na comparação com abril, segundo o levantamento do IBGE. Com o resultado, o setor voltou a superar o nível em que estava, antes da pandemia, e ficou 0,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, refletindo a maior flexibilização das medidas restritivas que tinham sido adotadas por causa do agravamento da pandemia de Covid.
18 horas. E agora vamos direto a Brasília conversar com o correspondente do 18 horas de lá, o nosso jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Hoje foi outro dia de confusão durante a CPI com o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades, né? A sessão foi suspensa porque a Emanuela simplesmente ela se recusou a responder perguntas simples. Daí o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, suspendeu a sessão e decidiu consultar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né, sobre os limites do habeas corpus concedido para Emanuela, e foi uma confusão. A sessão ficou suspensa a tarde inteira e tinha previsão de ser retomada. Foi retomada? Carlos Eduardo, boa noite, conta pra gente. Ela foi retomada, mas ela foi encerrada logo em seguida. Karime, boa noite a você. Boa noite ao Cid, boa noite a todos. Vou explicar sucintamente. Emanuela Medrades é diretora da empresa Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat Biotech, que é produtora da vacina Covaxin, alvo de investigação por suspeita de faturamento do contrato com o governo federal. Ontem, ela foi ouvida pela Polícia Federal no inquérito que investiga a suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro com relação a esse contrato superfaturado na compra de vacinas. E a gente falou disso aqui ontem. Pelo fato de ter sido ouvida por uma autoridade, ela achou que não havia necessidade de prestar um novo depoimento dessa vez para a CPI. E, além disso, ela conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ter o direito de ficar em silêncio, ou seja, ela amarrou a CPI. Na primeira pergunta feita pelo relator, o senador Renan Calheiros, sobre o cargo que ela exerce na Precisa, a pergunta simples que você falou, Karime, Emanuele decidiu ficar em silêncio. Era o que o presidente da CPI precisava para sair dessa situação. Foi aí que ele reagiu. Omar Aziz suspendeu a sessão, se reuniu com os membros da CPI, entrou em contato com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que foi quem concedeu a Emanuele o habeas corpus, e tentou obter apoio para determinar a prisão da senhora Emanuele por desobediência. Afinal, o habeas corpus era para ela ficar em silêncio só para as perguntas às quais ela produzisse provas contra si mesma. Mas isso não aconteceu, essa prisão não aconteceu. A reunião permaneceu suspensa durante o dia e à tarde. Agora à noite, ela foi chamada de volta ao Senado, a senhora Emanuele, porque a reunião deveria ser retomada. Acabou sendo retomada, mas logo foi encerrada agora há pouco. O habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux interferiu diretamente no trabalho da CPI. Por isso que os senadores hoje discutiram soluções para que essas decisões judiciais não interfiram mais no trabalho da comissão. O senador Eduardo Braga sugeriu até uma reunião entre a mesa diretora da CPI e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, para um acordo de entendimento. Vamos ouvir e entender a proposta do senador Eduardo Braga. Acho que é fundamental, acho que é necessária uma reunião do presidente do Senado, do presidente da CPI, do relator, do vice-presidente da CPI, com o presidente Fux, do Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos, no princípio constitucional da independência dos poderes e da harmonia dos poderes, no cumprimento da nossa função constitucional de fiscalizar o Poder Executivo, nós possamos restabelecer a ordem e os paradigmas para que nós não tenhamos as nossas decisões permanentemente bloqueadas, suspensas, reduzidas por decisões de diversos ministros do Supremo. Não foi apenas um que tomou essa decisão, foram diversos ministros do Supremo que tomaram essa decisão. Daí você acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, membro da CPI da Covid do Senado Federal, falando justamente sobre essa questão dos habeas corpus, essa questão de como é que os trabalhos vão prosseguir na CPI, né? Com tanto habeas corpus, com a justiça interferindo toda vez. Carlos Eduardo, e então, como ficou? O senador Omar Aziz até que elogiou a proposta do colega de bancada, Eduardo Braga, mas não disse se vai acolher. Então vamos aguardar se ele vai chamar para conversar
o presidente do STF e o ministro Luiz Fux. Hoje nós percebemos que houve uma leve proximidade entre os dois parlamentares do Amazonas, que estavam de banda até semana passada, um concordando com a fala do outro. Mas a postura da Emanuele tirou de vez o humor do senador Omar Aziz, que fez uma fala dura, mais uma vez, contra o presidente Jair Bolsonaro. Sobrou, inclusive, para os senadores da base governista. Vamos ouvir esse trecho. Arbitrariedade em mandar recolher um mentiroso que foi exonerado pelo governo porque estava negociando propina de $1 por vacina num bar, tomando chopp. E o governo alvoroçado. Os membros do governo aqui em defesa, dando entrevista, é um absurdo. O presidente está abuso de autoridade. Abuso de autoridade são as mortes, é omissão, é ser complacente com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem, péssimo presidente o Brasil tem. Aí você conferiu as duras falas do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19 no Senado Federal, falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, os dois estão trocando farpas já há semanas. E o Omar Aziz, o senador, realmente ele está um tom acima mesmo, não é, Carlos Eduardo? Ele deixou aquele tom apaziguador do início dos trabalhos da CPI e o que a gente tem visto é que ele está sempre um tom mais acima, um pouco mais agressivo. É exatamente isso, Karime. O tom dele está mais acima, deixou de lado aquela fala apaziguadora dele e agora tomou esse tom mais agressivo de ataque contra o presidente. De fato, a CPI está mexendo com os bastidores da política, alcançando resultados políticos por enquanto. A gente vem chamando a atenção para essa subida de tom entre Omar Aziz e Jair Bolsonaro e essa temperatura, vale ressaltar, deve aumentar ainda mais porque o presidente vai estar aí em Manaus no dia 17, segundo ele, para visitar as fábricas da Zona Franca. Então vai sobrar acusações e ofensas entre os dois lados. Antes de passar para vocês, Karime, Cid, duas últimas informações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não se pronunciou se vai autorizar ou não a prorrogação da CPI da Covid-19. O anúncio deveria ocorrer hoje de manhã, mas não ocorreu. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que conversou hoje com o presidente Rodrigo Pacheco, que prometeu que anunciaria hoje essa prorrogação, mas não ocorreu. Então vamos aguardar. Vale lembrar que Rodrigo Pacheco chegou à presidência do Senado com o apoio de Jair Bolsonaro. E essa seria uma boa oportunidade de ele esfriar o trabalho da CPI. Vamos ver a quem ele atende, se é o aliado político ou se é a opinião pública. A segunda última informação é que na Câmara dos Deputados acabou de ser aprovado por voto simbólico o projeto de lei que acaba com os super salários. A proposta que impede salários com teto acima de R$39 mil e abusos no pagamento de indenizações e ressarcimentos vai ser encaminhada ao Senado Federal. Agora sim eu volto com vocês, Karime e Cid. Muito obrigada, boa noite. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6h57. 18 horas. Pesquisadores apontam que o desmatamento na Amazônia favorece aumento de doenças como malária e Covid-19. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Ananda Chama.
Pesquisa publicada hoje na revista Frontiers in Public Health aponta que um dos motivos para a dispersão de doenças como malária e Covid-19 está relacionada à perda de biodiversidade e ao desenvolvimento agrícola. O estudo foi de autoria de pesquisadores do Centro de Síntese em Biodiversidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de diversas instituições, como o Instituto de Pesquisas Espaciais, Fundação Oswaldo Cruz e universidades, e mostra que existe uma relação com o aumento de doenças como leishmaniose, doença de Chagas, dengue e malária nas cidades da Amazônia, por conta das taxas elevadas de desmatamento e a perda de biodiversidade. A pesquisadora e uma das autoras do estudo, Cláudia Codesso, diz, abre aspas, a criação de gado e plantio de grãos, por outro lado, tem a associação com altas taxas de desmatamento e tem se tornado trajetórias dominantes nos últimos anos. Fecha aspas. A malária é uma doença que prevalece nos municípios agroextrativistas e com cobertura florestal. Já a dengue e a chikungunya têm mais frequência em áreas urbanas recentes. A leishmaniose prevalece em municípios com grandes rebanhos de animais, onde há maiores taxas de desmatamentos e perda de biodiversidade. Devido ao tráfego de pessoas entre cidades e as comunidades rurais e ribeirinhas, a Covid-19 se espalhou com facilidade em todos os municípios da Amazônia e se agravou pela desigualdade de acesso a serviços básicos de saúde que devasta a região. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. 6h59 agora, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 578 novos casos, totalizando para 408.615 o total de casos aqui no estado do Amazonas. E ainda segundo o boletim, foram confirmadas 11 mortes pela doença, elevando para 13.398 o total de mortes por Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.100.000 casos diagnosticados positivos para a Covid, com 534.000 mortes. O país também soma 17 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A sequência dos fatos dos últimos dias confirmam o abandono da segurança pública na gestão do governador Wilson Lima. Primeiro, a incompetência das autoridades em combater os ataques das facções criminosas que deixaram o Estado à mercê dos bandidos. Depois, as prisões na cúpula da segurança pública, incluindo a dos responsáveis pela inteligência da polícia por corrupção. Agora, o Ministério Público afirma que o Amazonas praticamente não tem polícia técnica, que os institutos médico-legal e de criminalística estão abandonados. Faltam pessoal e material para as investigações. Na área criminal, quase todo o processo fica inviabilizado se não houver perícias. É indispensável que o trabalho da polícia científica seja eficiente para a elucidação dos casos. Ou seja, o Amazonas sofre com a falta de policiamento ostensivo, inteligência policial e também de polícia técnica. É a tempestade perfeita para a ação dos criminosos que apostam na impunidade. E acrescente-se, dos criminosos que agem nas ruas e também dentro da administração pública. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021, do programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, tamo junto, até amanhã. Até amanhã, gente. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.